Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom dia para quem estuda de manhã, boa tarde para quem está estudando à tarde, boa noite para quem está estudando à noite. E para quem não estuda, próximo ano tem de novo, viu? Segundo ano é uma série boa, dá para repetir umas 2, 3, 4 vezes sem abusar, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar, meu povo. A partir de hoje, a gente vai trabalhar da seguinte forma: videoaula aliado com um livro, tá certo? Vamos usar o livro que tá novinho com cheiro de novo aí na casa de vocês, tá certo? Então, o primeiro momento eu vou dar um apanhado geral sobre o tema, depois vocês vão para o livro para aprofundar esse conhecimento e depois vão responder as questões que estão lá no... já estão aqui na plataforma, tá bom? Ah, professor, mas eu não tenho um livro. Quem não tem um livro tem duas opções: ou vai na escola pegar, certo? Ou baixa um pouquinho o que nós temos, o conteúdo aqui dessa plataforma, e lá embaixo, acho que é a segunda, terceira publicação, tem um livro para download. Download, é o mesmo, tá certo? Lembrando que antes de fazer qualquer coisa na escola, pegar livro, pegar material impresso, pegar dependência, entre em contato com a Milton ou com o Ranieri e pergunta se tem alguém na escola, tá certo? Vamos trabalhar. Capítulo 2, certo? Do livro de vocês. Já pega o livrinho, já deixa ele aí de lado e vamos para a aula sobre o vírus. Um oferecimento Umbrella Corporation. Só vai pegar essa referência quem é gamer, beleza? Primeiro, características gerais dos vírus. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que há um impasse entre os cientistas sobre os vírus. Porque tem cientista que diz que eles são seres vivos e tem cientistas que dizem que eles não são seres vivos, por vários motivos. E nós vamos ver aqui nas características gerais deles. Primeira coisa, os vírus são acelulares, o que isso significa? Que eles não têm célula. Okay? Lembra que existem dois tipos de seres vivos: unicelular, que é o quê? Que é o quê? Responda aí na tua cabeça, na tua mente. E os multicelulares, que é o quê? Responda aí na tua cabecinha, certo? E existem os acelulares, que são os vírus que não têm célula. Então esse é o primeiro argumento que os cientistas usam para dizer que os vírus não são seres vivos, ok? O segundo é, que também é uma característica de todos os vírus, que eles são parasitas intracelular obrigatório. Parasita, porque eles precisam de um hospedeiro, certo? De um outro ser vivo. Intracelular, porque eles vão se alojar dentro da célula. E obrigatório, porque sem estar aqui, eles não fazem nada. Eles precisam de uma célula, de um hospedeiro para se reproduzir, para se multiplicar, certo? E por aí vai. Okay? Então, essas duas primeiras características dos vírus que colocam, os cientistas usam como argumento para dizer que eles não são seres vivos. E o que vai colocar a pulga atrás da orelha e vai ter cientistas que vai dizer que eles são seres vivos é porque esses organismos eles têm material genético, DNA, RNA ou os dois, dependendo do vírus, certo? Porque vírus eles variam de forma, das mais diversas formas, de mais diversos tamanhos, e nós vamos ver daqui a pouco sobre isso, tá bom? Então, eles possuem material genético, que isso é um argumento que os cientistas usam para dizer que sim, eles são seres vivos, e essas outras duas características aqui são apontadas para dizer que eles não são seres vivos, ok? E eles são muito, muito pequenos. Aqui, nessa aula, nós vamos considerar eles como seres vivos, então, são os menores seres vivos existentes. São tão pequenos que aqueles microscópios, é tanto tempo sem dar aula que até desaprendi a falar. Aqueles microscópios que nós temos lá na escola, eles não têm a capacidade de ver os vírus de modo geral, certo? É necessário um microscópio especial para poder enxergar esses vírus. É o que chamamos de microscópio eletrônico, que é esse brinquedinho aqui, certo? Que ele precisa estar conectado ao computador, existe um software que vai fazer o processamento das imagens, tá certo? Então, esse brinquedinho aqui, ele é usado também, né, dentre outras funções, para poder enxergar os vírus, porque eles são muito pequenos, certo? Eles variam o tamanho de 10 a 30 nanômetros. E só para vocês terem ideia, 1 nanômetro é a bilionésima parte do metro. É como se você pegasse uma linha, por exemplo, uma linha 10, que vocês usam para soltar pipa, e cortassem essa linha em 1 bilhão de partes. Um pedacinho, certo? Uma bilionésima parte. Isso que você cortou é 1 nanômetro. Só para vocês terem noção dessa curiosidade.
Na página 26 do livro de vocês, eu espero que vocês estejam com o livro em mãos, certo? Quem não está com o livro, tem um tempo para pegar aí. Corre lá para pegar. Pronto, acabou o tempo. Vamos lá. Na página 26 do livro de vocês, nós temos aí 4 imagens e são imagens de vírus diferentes. Nós temos o vírus da febre aftosa, né, que parece uma verruga. Aí no interior de vocês, verruga. Nós temos uma verruga, certo? Parece uma verruga. É um vírusinho, esse pontinho preto aí, o vírus da febre aftosa, certo? Tem 10 nanômetros. Aí nós temos o vírus da poliomielite, ok? Já um pouquinho maior, esse pontinho amarelo, certo? Já conseguimos ver suas partes mais definidas, vírus da varíola, certo? Baculavírus e por aí vai. Só para vocês terem noção que os vírus eles variam de forma e tamanho. Dependendo do vírus, existem uma infinidade de tipos de vírus diferentes, ok? E essa infinidade de vírus, ela tem basicamente a mesma forma, certo? Como vocês podem ver, as mesmas estruturas. Desculpa. Apesar de mudar, de variar o tamanho e a forma, a estrutura básica desses vírus ela é semelhante entre eles. Basicamente, 3 partes, né? Que é o envelope, essa estrutura aqui mais externa, certo? Que nessa imagem está na cor alaranjada. Dentro desse envelope, pode ter um capsídeo, não é todo vírus que tem capsídeo, e dentro desse capsídeo, o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Alguns vírus apresentam aqui essas estruturas em azul, que nós chamamos de glicoproteínas, que vai ajudar na aderência com a membrana plasmática da célula hospedeira, certo? E como está em alta, eu trouxe aqui para vocês a fotinho do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa o Covid, que é graças a esse vírusinhos que você está assistindo minha aula agora, certo? Através de celular, através desse computador. Porque se não fosse ele, a gente estaria em sala de aula agora, vocês estariam aperreados contando quantos pontos ia precisar para passar de ano, se estava recuperação ou não. Sendo que a gente está terminando o primeiro bimestre ainda, tá certo? Então, graças a essa estruturazinha, revolucionou, mudou de forma negativa, claro, até então, a humanidade. Impactou a economia e por aí vai. Aqui ó, é a foto detalhada anatômica dela, né? Assim, entre aspas, que tem esse envelope que eu acabei de falar para vocês, dentro do envelope, material genético. No caso do SARS, é RNA, ok? Segue o baile. Existe uma infinidade de tipos de vírus, certo? E os vírus, dependendo do vírus, ele é específico para um tipo de célula, né? Então, por exemplo, o SARS, que a gente acabou de ver, que é o que causa o Covid, certo? Existe o COVID-1, COVID-2 e por aí vai. Existem diversos tipos de vírus que causam Covid, certo? No caso deles, eles vão infectar células do sistema respiratório. É por isso que quem tem Covid-19, certo? Quem tem Covid-19, ele vai apresentar problemas respiratórios, dificuldade de respirar, vai falhar pulmão, aquela coisa toda. Por quê? Porque esses vírus eles atacam células do sistema respiratório, ok? Mas tem células, tem vírus que são específicos e parasitam bactérias, que nós chamamos de bacteriófagos, que é esse da foto aqui. Olha só a fotinho dele, parece um alienígena, uma nave espacial, daquele filme lá, Guerra dos Mundos, né, com Tom Cruise. Quem não assistiu, é um filme que tem uns alienígenas e tal, e as naves parecem exatamente com um bacteriófago. Tem gente que diz que os vírus vieram de fora, são extraterrestres que invadiram aqui para controlar a população humana, que é o que eles fazem. Dependendo, vez ou outra tem uma pandemia, como está acontecendo agora, e morrem milhões de pessoas, certo? Se você for pesquisar no Google pandemias humanas da humanidade no planeta Terra, vocês vão ver que aconteceram várias pandemias no decorrer da história humana. Essa do Covid é só mais uma, não é a última e não é a primeira, tá certo? Existem vírus que são específicos para fungos, micófagos, vírus específicos para animais, vírus específicos para plantas. Tratando mais uma vez do Covid, porque vocês já ouviram falar dessa história, né? É um vírus que é muito comum em ratos e morcego. Não era para ter em ser humano. Por um acidente, por um descuido, esse vírus saiu do morcego, saiu do rato e foi para o ser humano. Tem gente que diz que foi um chinês que comeu lá um morcego e tal, aquela coisa toda, chama de vírus chinês, porque é culpa da China, aquela coisa toda, teorias da conspiração que existe.
mas pode acontecer com qualquer um de nós aqui no Brasil. Tem gente que come peba, que come tejo, come tanta coisa que a gente fica olhando, língua de boi, né? Se bem que não tem tanta diferença para carne de boi, não. Mas carne de jacaré. Então, eles também têm a comida exótica deles, assim como a gente tem, certo? Só que num descuido, o vírus saiu lá do rato, do morcego, e entrou na espécie humana e se espalhou, se multiplicou, transformou na pandemia, e estamos nas situações que estamos agora. Na página 27 do livro de vocês, né, vai trazer algumas figurinhas também de alguns vírus, desse bacteriófago, dos vírus específicos para ser humano. Dá uma olhada no teu livro aí, tá bom? Aqui é um diagrama geral, certo? Isso pode variar de vírus para vírus, mas aqui mostra de forma geral como é o ciclo de vida de um vírus, ok? Então, aqui está representando a célula do hospedeiro, tá certo? Membrana plasmática, e aqui o vírus. A membrana plasmática, uma das funções dela é regular o que entra e o que sai dessa célula, ok? O que não é necessário é para barrar a entrada e dizer, não, você não vai entrar aqui, como porteiro, certo? Como um neutro lá da escola, certo? Acaba chega sem farda, aí menino, pode entrar sem farda não. Aquela coisa toda, aí você vai pelo muro. Acontece aqui com os vírus. O vírus vem, certo? Se adere a essa membrana plasmática e ele consegue burlar, ele consegue enganar esses mecanismos de controle da célula. E a célula permite que esse vírus entre, certo? Uma vez dentro da célula, ele vai liberar esse material genético. Esse material genético que vai se conectar ao DNA, ao material genético da célula hospedeira, certo? E essa célula aqui, quando ela for multiplicar o seu material genético, que isso acontece naturalmente dentro das células, ela vai multiplicar, ela vai replicar, vai criar cópias também do genoma do vírus. E também vai criar proteínas virais, que é o material necessário para a composição do corpinho dos vírus. Tá certo? Então, a própria célula do hospedeiro vai criar o material necessário para formar capsídeo, para formar o envelope celular e também o material genético. Ou seja, as nossas células produzem novos vírus. E quando essa célula tiver produzido muitos vírus, essa célula tiver carregada de vírus, simplesmente essa célula estoura, liberando esses vírus. E cada um desses daqui vai poder infectar uma nova célula e reiniciar esse ciclo aqui. Tá certo? Então é mais ou menos assim que os vírus funcionam. Certo? Entra na célula, libera material genético, certo? A célula vai produzir, a célula do hospedeiro vai produzir o material necessário para novos vírus. Esses novos vírus vão ser montados, liberam um exército de novos vírus que vai infectar outras novas células, ok? Então, mais ou menos assim que funciona. No tópico 2 do livrinho de vocês, lá na página 28, certo? Abra aí o livrinho na página 28, ok? Começa a falar, na página 28 vai começar a falar sobre vírus e doença humana, certo? São doenças causadas por vírus. Toda doença causada por vírus é chamada de virose. Todas essas doenças aqui dessa lista, certo? São chamadas de virose, ok? Então, quando você chega no posto de saúde, está com febre, dor de cabeça, o médico diz que você está com uma virose, pode ser qualquer uma dessas doenças aqui, certo? Então, você pede para ele ser mais específico, certo? E eu coloquei essas 4 aqui em vermelho para especificar elas, certo? Para dar uma atenção maior para elas. Depois, quando terminar essa aula, vocês vão pegar o livrinho e vão estudar essas doenças a partir da página 28, certo? Aqui vai ser com vocês. Eu vou dar só uma reforçada nessas daqui, porque elas são doenças que se transmitem de uma forma diferente, que se transmitem através do contato sexual. E por isso elas são chamadas de IST. Até então, até um tempo atrás, vocês conheciam por DST, doenças sexualmente transmissíveis. Só que essa nomenclatura mudou há um tempo e passou a ser IST, infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque geralmente a gente diz que uma pessoa está doente quando ela apresenta sintomas, ok? Mas existem algumas dessas doenças aqui que a pessoa pode transmitir o vírus, certo? Pode transmitir o vírus para outra pessoa sem apresentar nenhum sintoma. Por exemplo, a AIDS. Uma pessoa com o HIV, né, o HIV, a AIDS já é a doença quando a pessoa apresenta sintomas. Vocês vão ver isso no livro de vocês. Uma pessoa que apresenta HIV, ela pode transmitir, ela pode infectar outras pessoas
mesmo sem apresentar nenhum sintoma, se não for tomado os devidos cuidados. E o mais importante que eu quero colocar aqui para vocês é esse dado que eu trouxe aqui. De 2010 para cá, os casos de HIV entre jovens de 15 a 24 anos, que é exatamente a faixa etária dos senhores e senhoritas, aumentou em 85%. Por que, professor? Houve esse aumento? Porque jovem é burro. Burro. Porque vocês sabem, não é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar sobre isso, certo? Vocês ouvem falar em todos os cantos que existem doenças sexualmente transmissíveis. Agora vocês conhecem por infecções sexualmente transmissíveis, que essas doenças são transmitidas através do contato sexual, certo? E há doenças gravíssimas como a AIDS dentro desse tipo de doença, certo? Ah, professor, a menina é limpinha, o menino é limpinho. Não tem como saber, eu acabei de falar para vocês aqui, que mesmo que a pessoa não apresente nenhum sintoma, ela pode estar contaminada com vírus e passar para vocês. Só que vocês sabem disso, vocês têm noção disso, e eu estou reforçando aqui ainda mais, mas mesmo assim vocês pagam para correr o risco. Certo? Quando você chegar lá na hora de ter relação sexual com sua namorada, com seu namorado, seja com quem for, né? Quantas vezes, isso é para quem tem uma relação sexual já ativa, uma vida sexual já ativa, e para quem pretende ter em breve. Ah, professor, vou usar a camisinha não que tira o prazer. A minha namorada disse que não sente prazer quando eu estou usando camisinha, aquela coisa toda. Galera, isso é maluquice, tá certo? É maluquice. Não confie no seu parceiro a tal ponto, certo? A tal ponto de você ter relações sexuais para ele sem camisinha. Primeiro ponto é a doença, certo? Que para mim é o mais grave. E o segundo ponto é a gravidez indesejada. Porque até onde eu sei, 99% de vocês que está assistindo minha aula agora não trabalha, só estuda, certo? E se tiver um filho agora, vocês não estão preparados psicologicamente e financeiramente para ter um filho, certo? Então, se atentem a isso, sejam espertos. Para as meninas, se seu namorado insistir para ter relação sexual com você sem camisinha, certo? Não tenha. Não tenha. Ah, professor, eu sei, tem períodos que eu posso fazer sem não correr risco, não. Não corro risco, não. Tá certo? Isso é para as meninas e para os meninos também. E se por um acaso ele colocar a camisinha, começar a relação sexual e no meio da relação sexual ele tirar a camisinha sem seu consentimento e continuar, é crime. Tá certo, meninos? Tá certo, meninas? Tudo tem que ser feito com consentimento dos dois, meninos e meninas. Ok? Não vai dar uma de sabichão, de bichinho. Ah, na hora eu tiro e a menina não vai nem sentir. Beleza? É crime. Se cuidem. Vocês sabem que é perigoso, vocês sabem dos riscos, vocês têm o conhecimento. Ok? Não paguem para ver, não paguem para correr o risco. Precisa de um deslize, para uma dessas doenças aqui entrar no seu corpo. Precisa só de um deslizezinho para você, menina, engravidar. Para as meninas é muito pior, porque para os meninos não tem a carga, a mãe, que a mãe tem. O menino, alguns podem fugir do mapa, não dá nem atenção que ele não está nem aí. A sociedade não vai dizer nada, mas você, mulher, vai recair tudo sobre você. Você vai ter que parar de estudar para cuidar do seu filho, depois correr atrás para trabalhar, certo? Para sustentar seu filho. Então, pensa nisso, certo? Não pague para ver, não. Isso aqui é só com relação aos cuidados que a gente deve ter, porque tem algumas doenças virais que é transmitido dessa forma aqui, como está na foto, através de um simples espirro, certo? Como é o caso do Covid, que a tosse pode espalhar os vírus. Aqui nessa foto, tem um cara espirrando e liberando milhões e milhões de gotículas de saliva. E em cada gotículazinha dessa de saliva pode existir outros milhões e milhões de vírus. Tá bom? E esse vírus, só basta estar em contato com sua mucosa respiratória, você engolir, né? Sem perceber, você coloca esse no seu corpo. E ele vai infectar as células, certo? E vai causar todo aquele processo que a gente viu nos slides anteriores. Ok? Então, no caso desse carinha aqui, ó, se ele estivesse usando uma máscara, a quantidade de gotículas que ele espalhou aqui nesse spray, certo? Nesse jato aqui, cairia 90%. E aqui do outro lado, se tivesse outra pessoa usando a máscara também, já diminuiria quase 100% a chance de transmissão de uma doença respiratória, seja ela gripe, seja ela Covid e por aí vai, ok? E aqui tem algumas maneiras de como se prevenir que todos vocês sabem já de cor e salteado,
mas nunca é demais reforçar. Lavar sempre bem as mãos com água e sabão quando possível. Por quê? Porque o cara espirrou aqui, ó, não foi direto para você. Mas pode entrar em contato com a maçaneta, essas gotículas entram em contato com a maçaneta, com a caneta, com o dinheiro. E você pegando na maçaneta, pegando o dinheiro, pegando o celular, você pode colocar para dentro do seu corpo também esses vírus, tá certo? Então lava sempre água com água e sabão. Se não tiver água e sabão disponível, álcool em gel. E tem uma curiosidade que eu vou colocar aqui para vocês, que é questão, que está lá no questionário, que vocês vão pesquisar para responder, tá certo? É que o álcool ele tem que ser 70%. O que isso significa? Que nesse álcool 70% vai ter 70% de álcool etílico e 30% de água. Essa é a combinação, essa é a mistura ideal para combater os vírus. Ah, professor, mas o álcool, se o álcool for puro, 100%, ele não vai ser melhor para combater os vírus, não? Não. E vocês vão pesquisar o porquê e lá na questão vai responder o porquê que o álcool 70 é o ideal, e não mais e não menos, ok? Foi espirrar, foi tossir, né? Já é para estar usando a máscara. Saiu de casa, galera, coloca a máscara. E um potinho de álcool em gel no bolso. Ninguém vai tirar onda com você por conta disso, não. Usa máscara, beleza? E aqui algumas curiosidades, né? Alguns pontos que a gente ouviu falar por aí para a gente finalizar a nossa aula e desmistificar, desmentir algumas coisas, ok? Primeiro, o melhor controle para a doença grave é a vacina, sem sombra de dúvidas. Lá atrás, no segundo slide, eu falei sobre a varíola, certo? Poliomielite, varíola não, poliomielite, que era uma doença que era muito comum nas crianças, tá certo? Só que a partir da vacina, quando surgiu a vacina, as campanhas de vacinação, hoje as crianças com poliomielite é quase zero, graças a essas vacinas, tá certo? E tantas outras que a gente toma no decorrer da nossa vida. Não existe chip nas vacinas para controlar a nossa mente. Eu já vi isso e já vi gente compartilhando como se fosse verdade que a China está produzindo a vacina e nessa vacina eles estão colocando chip para controlar a nossa mente. Galera, precisa disso não. Esse aparelhinho que você está segurando aí, o celular, ele já serve para isso. Ele sabe tudo da tua vida, sabe onde tu mora, o que tu pensa, o que tu fala, o que tu come. Ele sabe tudo. Não tem para que botar um chip na vacina. Quando a vacina sair, pode tomar sem medo, certo? Ela não vai transformar, não vai fazer crescer pelo na sua mão, nas suas costas, fazer você mudar de gênero. Não, certo? Isso é tudo mentira. Para botar medo em vocês. Isso aqui é um alerta bem bacana, certo? A vacina do HPV, papilomavírus humano, ele pode ser tomado por meninos e meninas de 9 aos 14 anos. Pode ser que algum de vocês que está me escutando, claro que já passou dos 14 anos há muito tempo, pode não ter tomado essa vacina. É só ir no posto que eles vão dar essa vacina em vocês. Ah, professor, mas eu ouvi falar que quem toma essa vacina vai ter mais vontade de ter relação sexual. Não. Independente de tomar vacina ou não, vocês vão ter vontade de ter relação sexual. Ninguém vai sair doido no meio do mundo. Ah, eu quero ter porque tomar vacina, não. Certo? Podem tomar vacina sem medo. Especialmente as meninas. Não que o menino não precise tomar, mas especialmente as meninas. Por quê? Porque ele é um vírus que causa uma doença que é muito difícil de ser detectada. Quando vai detectada, já está bem avançada, certo? Por quê? Porque a maioria de vocês, meninos, não tem o costume de fazer o preventivo, né? Todos os anos, de ir no ginecologista todos os anos e fazer os devidos exames. E essa doença, a doença causada pelo HPV, ela é o maior causador de câncer no colo do útero, que é o segundo câncer que mais mata mulheres, tá certo? Então fica o alerta aí, é melhor prevenir do que remediar. E como eu falei, né, tem uma onda de boatos surgindo aí no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, exatamente sobre essas vacinas. Uma coisa parecida aconteceu há 100 anos atrás, certo? Quando aconteceu a primeira campanha de vacinação no Brasil. Questão de história, certo? Para quem vai fazer o Enem aí. Um médico, Oswaldo Cruz, ele teve a ideia de fazer uma vacinação em massa. Todo mundo seria obrigado a tomar a vacina, no caso, contra a varíola. Varíola que estava matando muita gente no Rio de Janeiro, certo? Matando muita gente no Rio de Janeiro. Aí foi criada a vacina e o médico, esse Oswaldo Cruz, ele deu a ideia para o governo fazer essa vacinação em massa. Todo mundo era obrigado a se vacinar. Só que a galera ficou pistola.
diz, não vou tomar vacina, não sou obrigado a tomar, isso há 100 anos atrás, eu não vou tomar essa vacina, ninguém pode me obrigar e tal, aquela coisa que foi para a rua, quebrar tudo, se manifestar, e o movimento ficou conhecido como revolta da vacina. E hoje, em 2020, a gente consegue observar o que aconteceu há 100 anos atrás, certo? Nós brasileiros temos acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela OMS, são mais de 20 vacinas que nós podemos tomar de forma gratuita. É só ir no posto de saúde, certo? No seu cartão de vacina, se você é rico, se você é pobre, você vai tomar essa vacina de graça, ok? Tem outras vacinas que não são recomendadas, não são obrigadas pelo SUS, você pode pagar para tomar, mas o SUS ele dá acesso a mais de 20 tipos de vacinas diferentes. Como eu acabei de falar para vocês, seja viral ou seja doença bacteriana. E você pode fazer isso hoje, certo? Dependendo da hora que você esteja assistindo essa aula. Pega teu cartão de vacinação, vai no posto de saúde do teu bairro, chega lá e diz, atendente, eu quero atualizar minhas definições de vírus, certo? A galera que é nerd aí pode falar desse jeito. Ela vai olhar a tua carteira de vacinação, se tiver faltando alguma vacina, ela vai aplicar em você na hora, tá certo? Se não tiver faltando nenhuma, ela vai dizer, não precisa tomar não, tá tudo ok, já. Tá bom? E aqui a gente finaliza a nossa aula por hoje, tá certo? Daqui a 15 dias a gente volta, mas na plataforma já tá a atividade, as questões para você responder, tá bom? Pega teu livro, na página que eu acabei de falar para vocês sobre doenças humanas, dá uma estudada sobre isso, terminou de estudar, vai para as questões. Não deixa acumular, não acumule conteúdo. Se hoje eu passei essa atividade, já está disponível para vocês as questões, certo? Amanhã, uma horinha, você termina de fazer essas questões. A gente só volta daqui a 15 dias, então não acumula conteúdo, beleza? Mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Grande abraço e até a próxima.